Doce e tal. Não, esse aqui foi o último que falou que eu não vinha. Boas noites, desculpa atraso. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos e somos. E pedirmos por aqueles que aqui não conseguiram chegar. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos. Que assim seja. Vamos lá. Sabia? Por isso que já sentou. Quer tomar uma brisa? O dedinho eu posso ser. A virtude. Eu que tenho que ler, mais. Pode ser se você. A virtude. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva status à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração, mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça, que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Muito bom. Então vamos aproveitar para a gente perguntar o que é virtude. Boas noites, tudo bem? Tudo legal? Primeira coisa,
porque é virtude. A virtude é o homem de bem, né? Um homem bom, caridoso, humilde, que pensa primeiro nos outros do que em si. Um homem que vive em paz consigo mesmo, consciência tranquila, que pratica caridade. Pensa na positividade. O que mais? Vamos lá. As qualidades positivas. Opa, qualidades positivas. Dê um exemplo. Citou vários. Elas ficam, eu sou Mariló. Eis-me aqui, professor. Vamos lá. Todas, como ele falou, honestidade, coragem, persistência, lealdade. Coragem, lealdade. Não tem nada do que ela falou. Não tem nada. Ela falou outras. Ela falou humildade. Né? Ele falou coragem. Ele falou lealdade. Confiança. E aí? A historinha é mais ou menos assim, né? E por isso que nós trazemos essa situação. Virtude, antigamente, antes de Jesus, eram todas aquelas qualidades que exalavam do indivíduo pela... Deus te ajuda, você vê como você estiver falando besteira, corta mesmo. Aquelas qualidades, aquelas até habilidades que se manifestavam naturalmente na pessoa, que a faziam especiais, que as faziam diferente de todos e que as colocava numa vida boa. Então, para o grego, né, exemplos de virtudes: o corajoso, o nadador, o corredor, o pensador, o literato, o escriba, né, na época eram os escribas. Todas essas qualidades eram virtudes. Eram virtudes, né? E quem manifestava essas virtudes eram as pessoas especiais, né? Eram aqueles que se destacavam. E todos esses que tinham virtude, eles tinham que praticar essa virtude, praticar a virtude, né, para que aquilo se tornasse um estado de excelência. A palavra não era essa, né, mas fazia com que o indivíduo avançasse os próprios limites, ele ultrapassaria a própria potencialidade. É a hora que ele se expandiria, é a hora que ele atinge um estado de plenitude, de felicidade. Isso é virtude? Quando ele Não. consiga expressar toda a potencialidade? Não, para que ele seja feliz, para que ele seja digno, ele tem que ter essas virtudes. E não basta ter. Ele tem que aplicar, ele tem que treinar essas virtudes. Se ele treinar a virtude, através da virtude, quem deu para ele? Deus. Não tem Deus. Existe o cosmos, foi a natureza deu as virtudes para ele, né? E isso fez com que ele fosse, desde que aplicadas as virtudes, né? Desde que treinadas, ele teria a possibilidade de ser feliz, ele teria a possibilidade de ser digno. E o resto? O resto é o resto. Né? O resto está fadado a não ser feliz, porque o cara já não tem nem virtude. Já não tem virtude, ele não tem como ele ser feliz, né? Então, a gente brinca, né? Se eu fosse jogador de futebol, né, e não fosse o Neymar, eu nem jogaria bola. Porque você imaginou um jogador, né, da defesa, já aconteceu isso, né, enfrenta um Neymar, o que acontece? Você vai rodar, você já perdeu. Por quê? Porque ele tem a virtude que a natureza deu para ele. Eu não tenho, então não tenho como ser feliz. Ele sim. Tanto que ele não trabalha, ele treina, né? O mundo foi feito para eles. E como ele é especial, né? Depois tem o segundo escalão, e aí tem os pobres, não são os pobres, são os escravos, né? A Grécia, você falou? Da antiga Grécia e Roma, né? Grécia e Roma. Né? Por quê? Não tinha virtude quem não era escravo, não é? Não, era mais do que isso. Tinha a virtude alguns poucos especiais. Depois,
os que se destacavam desde que soubessem aplicar as virtudes. Depois tinha os artesãos, os guerreiros, né, que eram alternativos, e no fim tinha os escravos. Né? Então, a dignidade para a dignidade do antigo, né, vamos chamar assim, ele estava em descobrir as virtudes e praticá-las, exercitá-las. Tudo bem? Por isso que coragem é uma virtude antiga, da antiguidade. Né? Confiança é uma virtude, lealdade é melhor ainda, lealdade, eu estou lá no batalhão, tem que ser leal. Então são virtudes daquela época. Né? Muito bem, com isso, eu estou falando nós nos acostumamos a enxergarmos o mundo como tendo aqueles que são os que estão encaixados na natureza e o resto que está totalmente aliás, quem não está encaixado na natureza ainda está atrapalhando o mundo. Porque se um professor ele tem que dar aula, mas ele não nasceu para aquilo, ele não tem o dom, mas ele está dando aula, não só ele não está ampliando uma virtude, como ele está atrapalhando, porque ele está ocupando o lugar de alguém que tem a tal da virtude. Então ele é um estorvo. Tudo tranquilo isso, né? Assim, né? Nós vivemos lá, nós pensamos assim, ora como os especiais, ora como os da intermediária, ora como os escravos. Tudo bem? Muito bem, aí Jesus veio e falou, não é nada disso. Nós todos somos iguais, a pirâmide virou areia. Virou areia. Nós todos somos iguais. Nós somos iguais em quê? Somos Filhos de Deus. Então ele tirou o cosmos, veio Filho de Deus. Então somos iguais porque somos filhos de Deus. Quando ele falou isto, né, ele falou lá no ano 1, no ano 0, né, até Paulo de Tarso, pegou esse discurso e foi aonde com esse discurso? Na Grécia. E não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Esse cara está maluco, ele vem aqui falar que somos todos iguais. Não somos iguais. É só você olhar para a natureza. Porque o homem é uma correspondência muito grande da natureza, uma parte dele. Então, se tem o cavalo que corre mais, o cavalo que corre menos, a vaca que dá mais leite, a vaca que dá menos leite, tem o homem que é melhor e tem o homem que é pior. Aí ele vem falar que somos todos iguais. Ele está maluco. Então não colou o cristianismo logo de cara na Grécia, assim como não colou em Roma. Por quê? Porque você tem virtudes, né, valores que não são aqueles pautados na igualdade. Né? Quando Jesus coloca da igualdade, né, nós já até brincamos aqui, além da igualdade ele colocou uma outra condição, uma palavra complicada que não existia para a época, um conceito bem complicado que é o amor. A fraternidade fraterna é irmão, né? Quer dizer, se somos iguais, somos irmãos. Agora, mais que isso, ele colocou o conceito de amor. O que é amor? Nem a gente sabe hoje o que é amor. Nem a gente sabe. E os caras da época associavam amor a desejo. A desejo. Platão era desejo. Né? Amor é você desejar alguma coisa. Quem deseja é o corpo. Né? Quem deseja é o corpo. Aí, o que acontece? Né? Já ouviram falar, amor platônico. A gente vai falar várias vezes disso. Né? Aí Aristóteles fala, não. Você não tem que ficar desejando. Você tem que ser feliz com o que tem. Né? Você tem que, com o que você já conquistou, não é o que como você quer. Porque o que acontece? Quem deseja, ama enquanto não tem. Quando adquire, o que acontece? Acaba o amor. Né? Acaba o amor. Então, não pode acabar o amor. Né? Porque tem coisas que você continua até com ela presente, conquistada. Esse é o amor de Aristóteles. Que Jesus falou outra coisa. Outra coisa. Como é que a gente pode entender assim alguma coisa sobre amor, né? Tem um espírito feminino, não lembro agora se é Maria de Lourdes, eu não lembro qual é o espírito, o e-mail, enfim, que ele coloca aqui no fim
No final de todas as coisas, qualquer pessoa quer o melhor para si mesmo. Isso vale do Fernandinho Beiramar até o mais santo. No fim, todo mundo quer o melhor para si. Que na verdade, como os antigos também falavam, o que você quer é ampliar a sua potencialidade, você quer ser feliz, você quer se estabilizar, você não quer recuar. Você não quer recuar. Né? Porque quando você recua, você é menos do que você é. Tudo bem? Quando nós estamos na presença de crianças, ou melhor, quando as mães, né, as mães, até juntas, estão no meio de crianças, o que elas estão fazendo? Elas estão querendo ser mais do que elas são ou menos do que elas são em relação àquelas crianças naquele encontro. O que vocês acham? Eu acho que é mais fácil descer a condição da criança do que a tendência, pelo menos da grande maioria, é descer a condição da criança e não elevá-la à sua. Então, eu coloquei todas as crianças juntas, coloquei todas as mães juntas, as mães estão batendo papo sobre novela e as crianças estão brincando entre elas. Não venceu nada. Tudo bem? Elas, as mães, olhando as crianças, afinal são seus filhos. A mãe quer ser mais do que ela quer se exteriorizar ou ela recua para que a criança seja? Quer dizer, mas que a criança, porque você vai num parquinho, um olha feio e começa a brigar entre os pais, né? Porque a defender a sua cria. Não, mas eu estou olhando numa situação de harmonia. Numa situação de harmonia, posso estar errado, mas o que a gente faz? Nós mesmos adultos, mesmo homens, nós recuamos para aqueles de quem a gente gosta se expandam. Nós nos restringimos para que o outro se expanda. Então eu não estou fazendo o que é melhor para mim, como o Espírito até falou. Eu estou fazendo um recuo para que o outro exponha o que é melhor dele. Esse é o conceito de amor de Cristo. É o conceito em que você recua para que o irmão, para que o outro seja. Que é completamente diferente dos outros dois conceitos. Né? Tanto que se enxerga nisso até a ida de Jesus embora. Jesus tinha que partir. Por que ele faz? Ele ensinou e aí o que ele faz? Recua. Sai de cena. Né? Aparentemente, para nós, Deus recuou. Aparentemente. Tá? A gente sabe que Ele está presente. Mas você fica vendo Deus aí o tempo todo? Não, mesmo porque se visse, você estaria inibido de ações. Já estaria inibido se visse até o próprio anjo da guarda. Porque você faria as coisas de acordo com o olhar dele. Não de acordo com a sua vontade. Não é assim? Você estaria... Então você não está sendo você não estaria aprendendo, você está sendo vigiado, você tem uma conduta por vigilância, isso você não está aprendendo nada. Então, o amor em Jesus é justamente de você se reduzir para que o outro cresça. Tem lugar isso em Roma? Não. Tem lugar isso na Grécia? Tem lugar isto hoje na Terra? Na sociedade de consumo? Não tem. Não tem. Então, a partir daí, né, os ditos teólogos, os pensadores do cristianismo, é que começaram a analisar e conceituaram as virtudes chamadas virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? Basicamente, fé, caridade, não, o que a gente fala aqui, humildade, né, perdão, mas as três básicas é o quê? O oposto de orgulho, vaidade e egoísmo. O que é? Humildade, fé e caridade. São básicas, tem mais, mas essas são as principais virtudes teologais. Né? Virtudes teologais são aquelas virtudes vinculadas à mensagem de Deus, aquelas vinculadas a Deus. E é essas que o texto fala o tempo todo. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, né, de reler esse texto, tá? Depois dessa colocação, né, em que ele coloca, eu vou até pegar um pedacinho. Ó, é para essa virtude
Que virtude? Essas virtudes teologais. Aqui ele falou antes da humildade, da fé, da caridade. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Não para as outras. Não para as outras, mas para essas. Né? E estas virtudes, elas têm que ser muito bem compreendidas para que não se confundam com as outras, porque as outras é que servem de germe para o orgulho. Perfeito, matou. As outras virtudes é que fazem com que o indivíduo se sinta o quê? Orgulhoso, superior, diferente, especial. E aí é que reside a condição. Por isso que a nossa meta, sim, é desenvolver as virtudes teologais, que são orgulho, que são caridade, né? A fé, a humildade, né? O perdão, né? São essas virtudes que justamente não nos enaltecem. E o intelecto do ser humano? Tem as duas áreas, a moral e a espiritual. Isso. Então, eu sou um cara inteligente, eu não posso ser orgulhoso? Não. Então, você sabe que é um negócio complicado, né? Por que não? Porque sempre você vai achar alguém que está na frente, você sempre é melhor do que um monte de gente, não tenha dúvida. Nós somos melhores, especiais, né? Do que muita gente, assim, eu posso dizer de bilhões de espíritos. Porém, nós estamos abaixo de outros muito mais bilhões de espíritos. É só a gente imaginar, puxa, é legal, né? A gente tem um intelecto privilegiado, a gente tem um esclarecimento, né, da natureza aqui, através do espiritismo, especial, pouca gente tem. 1/3 da humanidade é cristã, né? E desses 1/3, quantos são espíritas? Não espírita de Umbanda, Candomblé, estou dizendo espírita kardecista. E desses espíritas kardecistas que ainda não entendem o que nós estamos discutindo aqui. Sou o cara, hein? Nós somos a turma. Só que tem um problema. Apesar de tudo isso que a gente acha que está compreendendo, hoje, você está vendo assim que estão encarnando milhões, não sei se chega a bilhão ainda, milhões de espíritos que sabem muito mais que a gente, são muito mais inteligentes que a gente, que já trazem todas essas virtudes inatas e que para na tua frente com 4, 5 anos e te põe no chinelo. Eu estou falando é conhecimento, né? Nem Não. querida pessoa. Né? Mas é o conjunto, né? Vamos falar do conjunto. Esses espíritos, poxa, eu me sentia assim muito, né? A gente falava, nós usamos só 10% do cérebro. Aí num curso o cara falou, não, vocês estão malucos. Vocês usam 30% do cérebro. Essa história de 10 é mentira. Você conversa, você está defasado. Isso tem mais de 20 anos, hein? E aí você começa a pensar, fala assim, e é verdade, né? Porque ao longo de que lugar na história, na sua história, você teve habilidade para dirigir um carro a 80, 100 km por hora sem bater? Onde é que você pensava tanta coisa ao mesmo tempo na história? Nunca! Você plantava batata, ia falar, não, pera, a hora que eu chegar você me fala. Não era multiprocessamento. Aliás, isso desde a década de 80, que a gente começava a falar, um dos trabalhos que a gente teve no curso de engenharia era isso, a gente descrever coisas que você fazia, mas que você poderia fazer todas simultaneamente. Era um negócio assim, complicado, como fazer simultaneamente? Ainda mais homem, né? Você faz uma de cada vez seguindo. Mulher não, mulher faz tudo ao mesmo tempo, frita o ovo, né? Dá a papinha, ela é multitarefas, né? A gente não, isso na década de 80. Hoje, todo mundo entende o que é multitarefa. Isso está fazendo o quê? Desenvolvendo o seu intelecto, coisa que nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Então, diria até que usamos muito mais do que 30%.
O Google, então. Oi? Com o Google. Com o Google, aí você usa os 30% de quem criou o Google. É ele que pensa, né? Não é a gente. Tanto que é um negócio tão interessante, né? Essa revolução de 80 para cá, uns 40 anos, né? Antigamente, né? Década de 80, tudo tinha que ter um título, subtítulo, né? Tinha uma hierarquia das coisas. Tinha uma hierarquia. Então a gente que fazia sistemas, programava, né? A gente tinha que fazer o programa, tinha que ser o C, então C não. Nossa, lá fazia o programa. E era o organograma, o fluxo, papapá. Aí alguém falou, não, hoje nós vamos programar tudo na horizontal, é tudo na mesma plataforma, é tudo objeto, entra uma coisa e sai outra. Ou aquilo, não, como assim? Que hora não tem hierarquia? Não, você pega um programinha pequenininho e entra e sai. E aí criou-se a ideia dos bancos de dados, as correlações, os links. Hoje não tem programa, tem app. É um programa, é um negócio que só serve para uma coisa ali, né? E você tem 43 no celular. Dado na nuvem. E ainda põe as coisas na nuvem, né? É legal, a gente vive com a cabeça na lua, na nuvem. E a informação na nuvem. Gente, você pegava um livro de gramática, Pascoal Secalo e Hildebrando, né? Esse é lá, o pessoal riu aí que, né? Só não vou falar do Caminho Suave, que aí Caminho Suave. Todos esses livros, eles têm uma lógica. Eu entendo, acho que vocês também. Então tem lá, o cara dá a regra, né? Aí ele dá vários exemplos da regra, depois que fixou bem a regra, aí ele dá as exceções. Né? Tudo bem? Pega um livro de gramática hoje. É um lixo para nós. Por quê? Porque ele já dá o exemplo, já dá um segundo exemplo e já entra com a exceção no meio. Os livros já não são mais hierarquizados. Não tem número. Não tem assim um romano, não tem. Por quê? Porque está dentro dessa história do horizontalizado, que vem de alguns pensadores. Pensadores que falavam assim, olha, essa história de hierarquia, tal, isso é dos antigos, lá, dos pós-modernos, dos modernos. Hoje não, você tem que ir escrevendo o que vem na tua cabeça. Tem livro que já dá uso, né? Eles já dão um texto e lá já está. O conteúdo está lá dentro do texto. Então o que a gente vive? A gente vive um mosaico, né? Pedacinhos. Mas é melhor ou pior? Depende da tua natureza. Nós que somos velhos, nós somos hierárquicos. Eu também sou. Aliás, eu também. Isso. Mas essa molecada aí, eles são. Tá tranquilo. Só que para eles, por que essa molecada, eu falo? Porque eles têm um sério problema com hierarquia. Sabe por quê? Porque são os espíritos que vieram de outros lugares, em que você fala para ele, faz, ele fala, por quê? Porque faz. Não, porque faz não está certo. Não, mas não, por quê? Porque ele sabe mais do que a gente. Ele sabe mais do que a gente. Como eles ainda não assumiram o controle de tudo, então é melhor quebrar toda essa coisa, porque depois eles vão hierarquizar. Né? Mas enfim, por que eu vou me sentir orgulhoso do meu intelecto, do meu conhecimento, se eu já estou encarando? Bom, na pior das hipóteses, o meu mentor já é mais inteligente que eu. O meu anjo da guarda, o meu guia, já é mais inteligente que eu. Acabou. Né? Aí aparecem mais. Então é um monte de Neymar e eu estou aqui jogando bola. Não vai dar certo. Eu vou ficar na minha, vou aproveitar como é que o cara joga para aprender com ele. Para que eu vou me sentir melhor? Né? Por que eu vou me espezinhar o outro se é o roto falando do rasgado? Então, não há fundamentação para que a gente manifeste qualquer sentimento de orgulho. Porque qualquer virtude, nós vamos encontrar alguém com mais. Principalmente nas virtudes o quê? Teologais. Aliás, seria interessante, é uma disputa interessante. Tente desenvolver essas virtudes no limite. Aí você vai virar um santo.
que são justamente aqueles que pegavam essas virtudes e levavam ao limite. Eu estava ontem, ainda dei uma palestra sobre a história de Santo Agostinho. Né? A história de Santo Agostinho é legal. E ele era da pá virada, né? Com 16 anos já tinha filho, aí ele ficou amancebado até mais de 10 anos, tal, até que chegava no cara, você tem que casar, né? Parar com isso aí. Ele ainda não era cristão, né? Ele era maniqueísta. Tem que casar. Aí arrumaram uma noiva para ele, só que a noiva era muito novinha. Né? Então ele tinha que esperar 2 anos para que ela ficasse em idade para casar. Então mandaram embora, ele mandou embora aquela com quem ele convivia, por mais de 10 anos, né? E ficou esperando a noiva. Não esperou 2 anos, já arrumou uma concubina. O cara era rápido no gatilho. Né? Era até que chegou uma hora, no dia da conversão dele, depois dos 27 anos da mãe dele rezando, 27 anos, aí ele converteu. A partir daquele momento, ele entrou na igreja. Oi? Ele entrou na igreja? Ele depois entrou para a igreja. Né? Mas, Já padre. Isso. depois ele se tornou bispo do norte da África. Tá? Mas primeiro ele não era. Ele adotou o maniqueísmo, que era uma filosofia sincrética, né? Juntava cristianismo, budismo, muitos pensamentos do Oriente, que era lá da Babilônia e tal. Então, para eles era assim, é certo ou errado, bom ou mal, mas pode fazer um monte de coisa, pode ter 10 mulheres, pode fazer o que quiser. Né? Pena que acabou essa. Aí, depois que ele se converteu. Mas está longe, não estou sem grana. Aí o que acontece? Ele pegou, olha só, vou contar a conversão dele, porque não está nos livros. Essa conversão, do jeito que o Divaldo passou, não está nos livros. Né? Tanto que se você procurar nos livros, eles vão dar outros motivos para ele ter se convertido. Né? E na verdade era um dia, ele foi para Milão, o pai dele morreu. Né, e ele, a mãe e os 2 irmãos, o casal de irmãos, foram para Milão. E ele foi dar aula lá, ele foi estudar, aquele cara era bom de retórica, então ele foi estudar lá, dava aula, tal, e eu falei, professor, aluno, tal, né? E aí, ele defensor do maniqueísmo. Né? E aí apareceu lá na igreja, vinha um apóstolo lá, um padre, que ele tinha um sermão muito bom, que inclusive atraía outras pessoas que não fossem cristãs. E era o Ambrósio, São Ambrósio. Né? E aí o Agostinho foi lá, Aurélio Agostinho. Ele ia lá e ficava ouvindo aquela história, batia um papo com o Ambrósio de vez em quando, até que um determinado dia, essa parte que o Divaldo inova, né? Ele ouviu de um rapaz que falou, vá à igreja hoje, porque hoje é o seu dia. E ele estava meio cabreiro, porque a mãe dele tinha um sonho que apesar de todo esse rolo, ele estava se convertendo ao cristianismo. Então, como a mãe viu o sonho, ela continuava rezando. A mãe já era uma santa, né? 400 anos depois de Cristo. A mãe era uma santa, porque, tanto que virou, é Santa Mônica. Né? Ela era casada com um romano, que era também da pá virada. O cara era terrível, só fazia coisa para provocar ela, que era reconhecidamente cristã. Veio morar a sogra, que junto com o filho infernizava ela. Exatamente. E o neto, eram os 3. Eram os Mais 3. nada ainda. E ela não brigava. Não ficava tentando convencer, não ficava discutindo, ela só trabalhando, só rezando. Né? Aí o marido morreu, né? Aí depois ela ficou cuidando da sogra até a sogra morrer, e o filho aprontando. Aí eles foram lá para Milão, aí onde, nesse dia aí que ele ouviu o Ambrósio, e ele foi ouvir a história do Ambrósio lá. Né? Depois eu conto, que é bem longo, a gente conta no outro dia, senão você não vem. Assim você fica com curiosidade, você vem quarta-feira que vem. Como é que foi a conversão dele? Na saída, ele virou e falou para a mãe, você conseguiu. Mas ele já sabia. Ele já sabia o quê? Que a mãe ficava Rezando, porque a mãe, você imagine, a mãe chegou a fechar a porta de casa para ele não entrar de novo nos bons itens. O cara era
né? Ele jogava, roubava. Como é que muda assim, né? Então, como é que muda assim? vida. Aí a mãe falou, você é fruto da transformação dos 27 anos de prece. Isso a mãe falou. Ele falou. 27, a mãe falou para ele. Tanto é que assim que ele se converteu, ele resolveu voltar para Tagasses, se não me engano, o nome da cidade de origem deles, e no caminho ela morreu. Né? Só que antes, no caminho, eles pararam, ela estava exausta, ficaram 7 dias numa casa lá, ele conversava muito com a mãe, e aí ele desenvolveu uma série de pensamentos filosóficos que ele escreveu. E depois ela morreu, ele voltou, e a partir de então da conversão, ele não é assim, se converte, né? E aí vira santo. A luta dele era tão intensa que ele se propôs a não errar mais, principalmente com as mulheres, a ponto de se colocar, de não ficar mais sozinho com nenhuma mulher. Ora, se o cara é santo, você pode ficar no meio de todas, né? Não, ele se... Por quê? Porque ele quis demonstrar que o sexo para ele era uma dificuldade. Então, se ele não praticasse essas virtudes, se ele não impusesse a razão, o coração sobre o desejo, sobre o corpo, ele não ia conseguir a libertação. A luta dele é igualzinho à tua luta. Como é que você sabe? Eu não estou acusando ninguém. Mas a gente supõe, pelo menos que a gente vê nos filmes, novelas, etc. Falando assim, né? Mas a luta dele é a mesma que a gente tem. Não é porque ele se converteu que ele está imune a tudo. Não existe isso. É luta até o final. É luta até o final. Contra o quê? Contra todas as virtudes que não sejam cristãs. É a luta da razão sobre a natureza, sobre os impulsos, sobre as paixões, sobre as tendências. Não vamos nem chamar de más tendências. Eu vou dizer sobre a própria natureza. Porque é o teu quinhão da natureza que você está querendo deixar para trás. É o momento em que você está andando e se sobrepondo àquilo que você até quer nos animais. Quem cria gado quer que mais o plantel aumente. Mas você já não é mais gado. Então, você tem que se impor. Não é uma má tendência, é uma tendência natural. Você tem que mostrar que o desenvolvimento da tua razão, é isso que você se propõe, já controla o desejo do corpo, os afetos, a sensibilidade. Basicamente é isto. E isto ele não apaga. Por isso que essa mesma doutrina maniqueísta discutia que Jesus tinha um corpo especial. Porque ele era Jesus, então ele não era, não doía, não sentia, era diferente porque ele não era atraído. Não! Eles não entendiam. Eles não entendiam, porque como é que alguém não é atraído pelas coisas do corpo? Porque ele tem um corpo especial. Não, o corpo dele é igualzinho. Foi igualzinho ao nosso. Senão estaria o mérito também, né, Zé? Isso. Ele é especial. Onde é que está o exemplo? Ele veio mostrar que é possível vencer nessa Sendo carne. homem. Exatamente. Isso, exatamente. O mesmo Divaldo, ele conta a história de Maria Madalena Magdala, né? Todo o processo, né? Qualquer dia também a gente vai conversar. Não é assim como a gente pega resumidinho, né? A gente pega o resumidinho, né? Quer dizer, mas a história, o contexto todo é muito mais forte, é muito mais próximo, né? Por que japonês faz desenho assim? É o super-herói contra o monstro. Por que sempre super-herói japonês é contra monstro, é contra... Por quê? Porque o mal está muito distante. Ele é uma figura fora da realidade, é uma coisa distante. Então a criança tem que entender que o mal é algo que não existe. O Godzilla não existe. O Ultraman... né? Agora, quando é o problema de você se sentir ameaçado pelo mal? Quando você vê alguém que não é monstro praticando. Alguém que é próximo de você. As pessoas praticando maldades. Isso você não vai encontrar na cultura japonesa.
né? Você vai encontrar na americana, nas outras culturas, que quem pratica o mal é o homem. E aí começa a ficar complicado, porque você percebe que a maldade, tudo de ruim, está próximo de você, e aí você se assusta. Né? E realmente, as coisas estão à nossa volta, e é contra elas que nós temos que nos impor. Né? Não vejam os santos, esses espíritos superiores, como alheios aos problemas que nós passamos. Muito pelo contrário. São exatamente os mesmos. A única diferença é que eles lutam para não falhar. E a gente não liga se falhar. A gente se justifica. Por isso que eles são santos. Né? Santo não existe assim. Né? Mas por que eles se tornaram superiores? Eles se tornaram porque eles não compuseram com a maldade. Eles não falaram, mas eu sou humano. Todo ser humano é assim. Afinal de contas, eu não sou de ferro. Esse é o pior discurso que você pode ouvir ou falar. Não. Tente ser de ferro. Tente ser de ferro. Senão você não vai ser de asas. Né? Tudo bem. A diferença básica que eu vejo assim, mas é a determinação deles. Não é que eles não tinham desafios, né? Eles não tinham essas dificuldades, mas eles eram mais determinados, eu acho, né? Por isso que quando o Evangelho diz que o céu será alcançado pelos institutos, é isso, eles estão de uma forma, mas eles praticavam. Quando eles veem que eles estão errados, eles são muito mais determinados em voltar. A gente é morno, né? A gente vai levando meio no... Vamos levando aí. Então, mas para adquirir essa determinação, será que a gente precisa sofrer o extremo das desgraças? Quer dizer, eu preciso primeiro tirar a vida de alguém para perceber que existe Deus. Eu preciso conhecer o fundo do poço para saber que eu tenho que olhar para cima? Não. Sim, nós já vivemos o fundo do poço. Mas hoje não. E eu não tenho que ficar olhando para o fundo do poço. Eu tenho que ficar olhando para o topo do poço. Eu estou chamando de poço, mas é o que a gente falava da alegoria da caverna de Platão. Eu não tenho que ficar olhando para o fundo da caverna. Eu tenho que olhar para a entrada. Ah, mas você já foi? Eu já fiz, já foi. Não quero saber. Nem quero saber. Se a gente está aqui, se eu esqueci... uma coisa não foi. Então, mas se eu esqueci, se Deus deu a possibilidade de eu esquecer, então é para eu esquecer, eu não quero lembrar. Aí o Espírito vem e fala assim, olha, porque você fez isso, você foi isso e tal. Eu olho e falo assim, será que é? Vocês imaginem quantas coisas já não falaram para vocês e para a gente que convive no meio espírito. O que foi, o que não foi, o que fez, o que não fez. Olha, eu tenho duas convicções assim, não mais que isso. Eu até diria uma, convicção mesmo só tenho uma, do passado, que eu tinha sido padre. Só. O Zezinho brincava sempre que eu tinha uma mania, né? Eu vou andando pela rua, tal, assim que nem cachorro. Eu vejo uma igreja, eu entro. Você me pergunta, eu entro, olho, e não vai embora. Né? Cedo às vezes e tal. Aí eu fazia isso, eu chegava aqui na casa de Fabiana e foi matar a saudade hoje. Foi matar a saudade hoje. Então, agora, você imagine quantas outras coisas não foram faladas pra gente. Eu tenho certeza? Não tenho. Não tenho. Nem quero ter. Dentro desse mesmo conceito de Agostinho, qualquer hora a gente desenvolve, né? do presente, passado e futuro, né? Eu vou fazer bem rapidinho só para a gente brincar aqui mentalmente, né? A gente já até brincou. Eu desafio vocês a me apresentar alguma coisa do passado que está aqui agora. Vou até mudar para a frase de Agostinho, né? Se vocês quiserem saber disso, está no livro dele Confissões, tá? Confissões de Santo Agostinho. É um livro, é um dos mais publicados aí no mundo, tá? É considerado por alguns como uma das 10 obras literárias da humanidade. Alguns até dizem que se existisse prêmio Nobel teria ganho. Ele escreveu antes de morrer. Ele escreveu Confissões, em que ele confessa toda essa história que eu estou falando para vocês, nos 10 primeiros livros dele, que seriam capítulos para nós. Ele conta tudo isso, onde tem 3 pessoas. Ele contando tudo que ele fez, com todos os detalhes, para Deus e para o leitor.
o leitor, para que você, usando da experiência dele, do diálogo dele com Deus. E depois do 10º livro em diante, ele faz reflexões filosóficas, né? Essa do tempo é legal, né? Ele fala assim, resumindo, né? O tempo, né? O que é o tempo? Eu tenho que pensar no tempo. Eu vivo no tempo. O que é o tempo? Olha, é o seguinte, eu sei o que é tempo, mas se você me perguntar, eu não sei dizer. Né? Com isso, ele demonstra que existem outras formas de explicar. Uma delas que ele inaugura a ideia de intuição. Né? E aí ele começa assim, olha, o tempo, tem um tempo, como Aristóteles falava, que é isso aqui que eu vou olhar, né? Mas isso aqui que eu vou olhar, a hora que eu vou olhar já não está mais. Porque o grego percebia isso, que as coisas iam esfarelando. Então, nós nos encontramos aqui toda quarta-feira, ok? Somos as mesmas pessoas, certo? Totalmente errado. De uma semana para cá, nós mudamos absurdamente. Eu não sou mais o que eu era uma semana, nem vocês são. Aliás, da hora que começou essa reunião até o final, nós já mudamos. Porque as coisas vão mudando. Toda a matéria vai... Aliás, a cada segundo vai mudando. Aliás, se eu for estudar uma coisa, peraí, a hora que eu vou estudar esse instante, ele já não é mais. É passado. E então eu vou estudar o que vem, mas o que vem ainda é futuro. Só que aquilo que vem, que eu vou olhar agora, que é o presente, vira passado. Então Aristóteles falava, olha, só existe passado e presente. Passado e futuro. Aí Santo Agostinho fala, não é bem assim. Né? Para você analisar, não é que não é bem assim, ele ampliou esse nó, né, que existe. Você pode analisar, comparar, quando você vai estudar alguma coisa, você compara a porta com a janela. Dá para comparar? Dá para estudar? Dá, porque elas estão aqui, eu percebo a diferença, a cor, não sei. Eu não consigo comparar dois instantes. Porque a hora que eu pego um, o outro já foi. Então eu não consigo explicar o que é o presente. Porque o presente, ele vira passado. Então o que é o presente? O que é o presente? O que é o tempo? O tempo é aquilo que vira passado. E aquilo que não vira passado? É a eternidade. O presente que vira passado é tempo. O presente que não vira passado é a eternidade. Lógico, se eu estou pensando que eu vou me salvar e viver a eternidade em Deus, o que é a eternidade em Deus? É o presente sempre. Então, para que existe tempo? Para que existe presente, passado e futuro? Só para reger os acontecimentos. Porque se não acontecesse nada, não existiria tempo. Como é que é? Se não acontecesse nada, não existiria o tempo. O tempo serve para quê? Para medir as transformações dos acontecimentos, as mudanças. Então, o tempo é um instrumento de medida. Me dá mais 3 minutos. Tudo bem? Então, peraí. Tem um futuro. Então, ele voltou lá naquela. Me diga alguma coisa agora que existe no passado. Alguma coisa do passado que existe agora. Uma coisa do passado, aqui? Me mostra alguma coisa do passado. Exatamente igual, não. Nós temos nós, por exemplo. Nós? Não, mas Nós somos diferentes, mas nós estamos no passado. Então me mostra alguma coisa do passado agora. É só lembrança. Ô, Edson, nossa, eu sou de Santo Agostinho aqui. Não existe nada do passado agora, porque já acabou. O passado não existe. O passado não é. O que é o que tem aqui. O futuro é aquilo que vai ser. Então só existe o o presente. Só existe o presente. Só que o presente, ele vai mudando. Porque ele é tempo. Se eu não mudar, ele é eternidade.
Mas então como é que eu faço o presente durar? Como é que eu faço o tempo durar? Porque eu estou lembrando da reunião da quarta-feira passada. Então, Agostinho fala, na verdade, não existe passado e futuro, o que existe é o passado presente, o futuro presente e o presente presente. Tudo é presente. Quando você tem uma lembrança, você não está pegando o passado, não, você está pegando o passado no presente, porque você está lembrando agora. Mas então vamos tornar o presente um pouco maior que ele existe. O presente não é um segundo depois do outro. Perfeito. Então você tem que separar. Porque esse segundo, não tem jeito. Isso aqui existe, a matéria transforma. Então você tem que criar o segundo tempo. Então tem o tempo das coisas, o tempo da natureza, aquilo que a gente sempre fala, né? O tempo do relógio, que é o ritmo das combinações materiais, e tem o tempo da alma. Aí esse tempo você faz o que você quiser com ele, você dilata, você vive mais no passado, vive mais no futuro. Mas ele passa a ser virtual. Ah, ele passa a ser virtual e vou mais longe. Não só virtual, como pessoal. Então tem dois tempos. O tempo das coisas e o tempo da alma. Meu, complicou, hein? Não, ficou muito bonito. Sabe por quê, Elson? Porque o tempo da alma é aquele constituído do passado no presente, que são as lembranças, ou o futuro do presente, que são as expectativas, que é a esperança, que muda de pessoa para pessoa, e cada um estabelece o seu tempo. Mas é claro. E para nós convivermos, nós temos que coabitar lugar e tempo. Não adianta nada, a gente está aqui, alguém está com a cabeça na lua, não está aqui. Nós só convivemos com as pessoas que comungam o mesmo tempo da alma. E aí você vai perceber que, como diz Pascal estudando Agostinho, nós não vivemos o nosso tempo. Ou nós estamos vivendo de lembranças, ou nós estamos vivendo de expectativas. Eu não vivo o presente. Eu não vivo. Nós não vivemos a maior parte da nossa existência no presente. Ou eu estou falando de algo que eu lembrei, se eu sou velho, por exemplo. Ou eu sou jovem, eu estou falando do que eu vou fazer. A única coisa que eu não estou fazendo é vivendo o presente. Que é a única coisa que existe. Sabe quem pensou isso? Agostinho discutindo com quem? Com a mãe dele. E depois com Deus, alguns dias antes dela morrer. Alguns dias. Dá para entender que a genialidade é outra intelectualidade, é outra história, né? Diga, Elson. O legal disso aí é que a gente fala isso tudinho, mas acaba não entendendo nada. Você sabe por quê? Eu vou falar por quê. Porque, na verdade, a gente tem que refletir sobre isso. A gente tem um ritmo. Lembra aquela história do tempo mínimo? A gente tem que ter um tempo mínimo. Para a gente estudar isso, por isso que eu falei que só ia comentar aqui. A gente vai gastar 2, 3, 4, 5 horas. Aliás, você pode até achar um furo nesse pensamento. Não, o que eu estou pensando é o seguinte. Isso depende primeiro da capacidade de você criar a expectativa e segundo a capacidade de ter a memorização do que já passou. E será que isso não são qualidades também da alma? Será que dentro do teu processo evolutivo não está estabelecido que evoluir é inclusive ampliar o tempo de memória e ampliar o tempo de expectativa? Certo, mas existe um processo para isso? Sim. Qual é o processo? Daí entra a virtude do grego, exercitar. Ora,
para nós cristãos espíritas, está muito claro que o tempo, o passado presente, é algo que até me faz mal. Acabamos de falar aqui. Eu lá quero saber o que eu fui. Deus até interrompeu esse passado presente nesta encarnação. Eu não lembro o que eu sou. Eu lembro quando eu durmo. Quando eu durmo, eu saio, eu tenho alguns resquícios. Mesmo assim, por quê? Porque esse passado presente pode servir de âncora para impedir que eu pense no futuro presente. Que nós temos uma dificuldade danada. A facilidade que nós temos de nos prender ao passado é inversamente proporcional à facilidade que nós temos de ver o futuro. E quanto mais eu me prendo ao passado, mais difícil eu vejo o futuro. Aliás, eu estou perdido no passado e não vejo o futuro. Já ouviram isso? Todas as orientações, em todos os espíritos que estão vinculados a processos de apego material, eles estão lá. Tem noiva que está se penteando na penteadeira há 200 anos. Tem espírito que está escondido em tocas há 1000 anos. Por quê? Porque ele está vivendo o passado presente. E isto o bloqueia de enxergar o futuro presente. Só um instantinho, que ele está acompanhando o raciocínio. Não, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma memória extraordinária. Quer dizer, extraordinariamente horrível, não lembro de nada. Eu diria o seguinte, que Bom, bom, assim, é um desejo que eu tenho de estimular um pouco isso, aprender um pouco como memorizar, mas porque é incrível, o que passou assim como não existe. é que nossa memória é seletiva. Eu também não lembro muitas coisas, gostaria de lembrar muito mais. Apesar de que eu agradeço muito isso também, que as coisas ruins que aconteceram, graças a Deus, não me lembro de nada. Então, o que você tem que se for? Porque isso tudo é exercício. Tanto quanto fazer academia, né, refletir é uma prática. Tanto que nós não estamos aqui lendo os livros. Nós estamos lendo os livros? Não, chama aqui grupo de estudo. Então nós temos que estudar, pensar, refletir. Na verdade, já falamos que nós estamos muito longe dessa ideia de reflexão. Nós estamos lendo, discutindo um pouquinho, vamos escrever um trabalhinho, mas a rigor, o que a gente tinha que fazer? Ler as frases e discutir em cada uma delas. Vai demorar alguns séculos, cada livro. Não demoramos alguns anos para o Mecanismos? E não teria que ser assim mesmo? O Chico, que é o Chico, toda vez que ele tinha 1 minuto de intervalo, o que ele fazia? Abriu o Evangelho. O Evangelho. Aquele livro estava mais do que desgastado e era o Evangelho. Você vai querer dizer que o Chico precisava ler o Evangelho? Mas é por quê? Porque ele lê e reflete. Porque cada dia que passa, você anda um pouquinho e quando você lê aquela mesma frase, você tem novos pontos a descobrir dentro de si mesmo. Que é o que Agostinho fez quando ele fez Confissões. Ele conheceu a si mesmo. Como? Se colocando para fora. Confessou tudo que ele fez. E vale a pena vocês lerem, para vocês terem uma ideia. Eu vou trazer o livro e a gente lê uns pedacinhos. Como ele se coloca assim. Porque ele justamente não... Ele faz uma autobiografia, mas ele não se enaltece. Ele não se orgulha de estar confessando, não. Ao contrário. Isso você percebe em cada frasezinha. Como ele se coloca para Deus. Ele escreveu quando ele era padre? Depois da conversão dele. Aí ele voltou para Tagasta, né? E aí ele se tornou padre e depois bispo daquela região. E, se não me engano, isso eu vou confirmar, é dele. Nossa, e a igreja não achou estranho escrever essas coisas, padre? Porque ficou lá escondido? Lá, o quê? Não. Ele é um dos maiores pensadores da igreja católica, até protestante. Não, naquela época. Ah, mas ele é estudado até hoje. Não, mas naquela época, como que as pessoas iam ler isso no padre? Porque... erradas que ele fez? Não, ao contrário. Pegaram disso para demonstrar que todos podem se converter. Assim como Maria de Magdala. Ah, eu não conheço pessoas. É ao contrário, é mostrar que todos podem se tornar santos. Então ele é o Santo Agostinho, a mãe dele é a Santa Mônica.
E eu só preciso confirmar que aí eu estava conversando, ele voltou para a terra dele, que foi Hipona, né? E ele estava lá e fez o trabalho dele na igreja, criou a biblioteca e tudo mais. E quando ele estava mal, a cidade toda foi cercada por uma tribo, por um grupo de bárbaros, que, se não me engano, eram os vândalos. Né? Alguém lembra dessa história? Jesus Gonçalves? Alarico, não era? Né? Alarico ia, todas as vezes que eles cercavam as cidades, o que eles faziam? Matavam todo mundo, não sobrava ninguém. Aí, se não me engano, é isso que eu quero que vocês se leram, né? Se não me engano, alguém me lembrou que poderia ter sido Santo Agostinho, que saiu e foi conversar com ele para pedir... Oi? Foi ele. Foi ele. Pediu para Alarico poupar as crianças e as mulheres. E enquanto Agostinho esteve vivo, ele não invadiu a cidade. Foi Agostinho morrer, ele invadiu. Porque primeiro ele falou para Agostinho, não vou, eu vou poupar mulher, criança, não vou nada. Aí depois, na hora que ele invadiu, veio a ordem dele, poupem as mulheres e as crianças. Graças a Agostinho, que tinha se convertido tão logo tinha desencarnado, em um mentor dele. Então, isso que eu ia perguntar, já conhecia Agostinho? Não, conhecia sim. Não vem encher, sai fora, esse papo de guerra é comigo, o seu negócio é padre. Não vem aqui que isso é conversa. Isso tem no livro dele. Tem. Ele entra no... Ele sai de onde ele tá, lá da cidade, e ele entra, vai lá que eles montam lá, as guardas lá, Larico montou, e ele entra lá e todo mundo, esse cara é doido. Ele vai entrando, eu quero falar com o chefe aí, quem é? Ele vai lá e fala, o cara tem medo de morrer, tem a descrição no livro dele, extraordinária história de Jesus Gonçalves. Aí ele volta, né? Alarico, naquele momento, rejeitou a proposta, claro, mas na hora ele poupou. Quem é Alarico? Jesus Gonçalves. Né? Para ajudar Jesus Gonçalves. Tudo bem? Elson, tranquilo? Então eu acho que a gente tem que exercitar as reflexões. As reflexões. Né? A gente tem que pensar no que a gente ouve, principalmente aqui, para que isso possa transformar intimamente cada um de nós. Incorpore isto como virtude. E, mudando um pouquinho o assunto, na lição de hoje, que me chamou bastante atenção, que ele fala bastante no amor próprio, mas ele está condenando o amor próprio. Você não deve amar a si próprio. Não sei. Deixa eu ver o contexto aqui. Ter amor próprio, mas não ser vaidoso. Entendi isso. Amor próprio, não sentir pena de si mesmo, né? Confiar em si, mas não a ponto de ser vaidoso. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Né? Então o amor próprio, que é a base da vaidade, né? Eu me amo, né? Eu não vivo sem mim. Né? Aliás, eu não sei como é que vai ser quando eu morrer, né? Porque, como é que eu vou viver? Né? Quando você começa a ver exclusivamente qualidades que a gente não tem. Tinha até uma situação, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente é orgulhoso de ser humilde. A gente se sente orgulhoso por sermos humildes. Eu vi no Centro Espírita, lá em Vitória, essa frase. Assim, os espíritos se sentem bastante orgulhosos por serem humildes. É mesmo? Se sentem bastante orgulhosos.
Mas era ironizando, né, provavelmente, espero, né? Esperamos que seja uma ironia também. Um orgulho no bom sentido. Então, como não existe orgulho no bom sentido, por isso que é aquela sombra que a gente fala, né? O orgulho é sempre a sombra. Agora, como é que se acaba com essa sombra? Quando você começa a se comparar, por exemplo, com Jesus, com o Agostinho, com o Chico, com essas figuras que você fala assim, meu amigo, né? Com esses espíritos que estão vindo, vou sentir orgulho do quê? Vou sentir orgulho. Eu gosto muito de falar e tal. Aí você pega, você ouve uma palestra do Divaldo, cala a boca, Zé, fica quieto. Não sabe nada. Vai falar o quê? Ele não vai ter mais orador. Hã? Então, mas não é que não. Então, cada jogador no seu campo, né? Tudo bem? Cada um tem a sua posição. Se a minha proposta é ser o Divaldo, opa, então você não está querendo falar, você está querendo aparecer. Né? Não, sua proposta não é falar. Então, para falar, você fala para quê? Como uma vez um espírito falou, você tem que falar nem que seja para uma pessoa num canto sozinho, mas você tem que falar até o resto da tua vida. Então, a minha proposta não é ter reconhecimento, é falar. Esse é o meu papel. Não importa a amplitude. Agora, para um jogador de futebol é outra história. Eu, se eu fosse jogador de futebol, repito, não pararia de jogar bola se eu tivesse que enfrentar o Neymar. Mas isso eu estou falando de jogar bola. Isso não, né? Eu vou ser nadador com o oceano. Não dá para... Não dá. Né? A menos que eu me contente em manter minha forma física. Opa, aí é outra proposta. Então, eu vou nadar não é mais para competir. Eu vou nadar para manter minha forma física. E é o que a gente fala para aluno. Porque nós somos condicionados à competitividade, né? Principalmente vestibular, etc. E aluno é um problema, porque ele está estudando, mas ele não está preocupado. O que ele está preocupado? O número de vagas por aluno. Candidato vaga. Concurso, candidato vaga. Por quê? Porque é nota de corte, concorrência. Está tudo errado. Ele tem que competir com quem? Com a ignorância dele. Não é com a virtude do outro. Ele tem que descobrir quais são os pontos falhos dele e lutar contra aqueles pontos falhos. Não é derrubar o outro. Não é. Mas se a minha luta, então, se a minha luta é comigo, não tem espaço para ser orgulhoso. Você tem que melhorar, estudar mais. Certo? Nesse sentido não, mas eu ia perguntar. Não tem um orgulho no bom sentido? Não. Por exemplo, os pais que falam, ai, tenho orgulho do meu filho. Está errado, a palavra está errada. Qual que é a Eu palavra sinto certa? satisfação pela educação que eu dei para os meus filhos. Satisfação, você está satisfeito. Não me sinto orgulhoso. A palavra está errada. A palavra, ela não existe orgulho no bom sentido. A gente fica feliz por eles, né? Você está satisfeita, você está contente. Faz sentido. Né? Mas orgulhosa, tem gente que está orgulhoso. Aí é outra história. Né? Mas nós espíritas temos que estar satisfeitos com a resposta da educação que a gente deu. Outra situação. Mas é que, na verdade, para a gente, existem alguns conceitos da palavra, não é nem conceito, é uma definição da palavra, né? Que a gente ainda traz, vai lá no Aurélio e busca. Não vai de encontro ao que a doutrina ensina, vai de encontro ao que ela diz. Seria, entre aspas, né? Então, erroneamente, a gente usa porque a gente ignora ainda todo esse... Eu acho. Você ignora ainda? Não, mas eu quero dizer assim, quando eu entrei nessa casa, eu tinha muito orgulho dos meus filhos, eu tinha muito orgulho sabe, assim? Aí eu pensei, meu Deus, como eu sou pequenininha, cada dia eu me encolhia mais, e cada dia eu me encolho mais, é aquilo que você diz, a gente vai aprendendo e vai vendo como a gente é pequenininha diante de tanta coisa. Só que a gente erra até... por não conhecer realmente o verdadeiro sentido que a doutrina põe a certos termos, entendeu? Porque a gente vai aprendendo as diferenças aqui, né? Então, mas para quem não conhece esse conceito, ainda
iria usar a palavra nem por se aparecer, mas, sabe, assim... Sim, mas a gente, as coisas não estão terminadas, né? Não. Os conceitos, eles estão se aprimorando, então eles vão se modificando mesmo, né? Porque essas palavras, elas foram constituídas ao longo da história do homem. Aqui nós estamos reclassificando esses conceitos através da história do homem e do pós-homem, né? Do que eles trazem da experiência do que fizeram aqui. Então, por isso que é um privilégio. Né? Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Uma pergunta que eu fiz. Vamos. Quando a gente gera muita expectativa, né? Alguma coisa Futuro do presente. E não acontece aquilo, acaba trazendo uma dor pra gente. Então você comparou o passado, eu tô falando, a expectativa também pode trazer dor, não pode? Pode. Tem muita expectativa, a gente nem passou por aquilo, entendeu? Uma coisa, a gente vai atrás e tal, e não acontece. Então, acontece que o passado, ele é obra nossa, exclusivamente nossa. Porque nós tomamos as decisões e se esse passado, de alguma forma, como o Elcio colocou assim, né? Só que a coisa inverte, né? O que eu fiz de errado, eu quero esquecer. Só que eu não esqueço. Né? Espiritualmente falando, eu quero esquecer. Mas eu não esqueço. Por que eu não esqueço? Porque está na mente, está inclusive manifesto no perispírito. O que eu fiz de bom, também eu não esqueço, mas eu nem conto. Tudo bem? Porque você não conta. Isso. Então, o passado é obra nossa. Agora, o futuro não é obra nossa exclusiva. Por quê? Porque é aquela brincadeirinha que a gente falou. Você faz lá o que tem que fazer, algumas coisas não certas, e essas coisas envolvem pessoas, você não tem controle sobre elas, e isso tem uma pendência que virou expectativa, e envolvem coisas, pessoas, lugares. Como são tantas variáveis que você não controla, quem é que controla? Deus combina todas essas coisas e te dá uma nova oportunidade para que você corrija aquilo. Essa nova oportunidade Ele te dá no presente, porque isso que é presente. Entendeu? Então, o teu futuro te cria angústias de certa forma porque você está esquecendo de dividir isso com a expectativa de Deus. Né? Os Espíritos falam, tudo aquilo que efetivamente você quer, não se preocupe, mais dia, menos dia você vai conseguir. Às vezes não é o momento. Isso. Tem que ser o nosso momento, né? A gente pensa na O gente. seu preparo. Você vai pegar um garoto de 15 anos e dar um carro para ele, ele quer dirigir. Né? Aí, mas você fala, não, tem seguro, se bater quem vai preso sou eu, você não tem dinheiro para pagar uma massagem. Tem que esperar até os 18. Aí você chega nos 18 e fala, tá aqui o carro. Pô, que legal. Não, que legal não. Agora é o seguinte, tem que pagar o IPVA, o seguro, né? Tem que pôr a gasolina, é por tua conta. Ah, pai, assim eu não quero. Sim, mas é assim. Devolve o carro. Né? Casamento. Vai da pessoa passar. Não dá para devolver o carro. Não dá. Né? Casamento. Não é isso? Você não queria, está aqui. Que legal. Não, que legal não. Agora tem que ir. Né? Quem casa quer casa, vai procurar teu canto, vai arrumar teu lugar e assim. Né? Agora você tem que pagar as contas. Poxa, mas esse lado ninguém me contou. Sim, porque senão você ia pular fora. Então, tem que sempre olhar o outro lado da moeda. Como a gente não olha, né? Você faz o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações, mas nos livre-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus.